Bem, só tenho a agradecer, professor Giuseppe. É impressionante a quantidade de informações em pouco tempo que o senhor conseguiu passar para a gente. Foi, né, bastante instrutivo, muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje, ao lado do ministro Tarcísio, do professor Gustavo. Vejo aqui na plateia, né, grandes nomes do direito, professor Gustavo, professor Garofano ali atrás também. Luiz, né, Hadlich, que sempre me faz esses gentis convites, o nosso presidente, o Rodrigo, né, não sei se o Rodrigo está aqui nesse momento, mas tudo bem, Rodrigo, uma pessoa inspiradora, né, e que sempre que a gente conversa com o Rodrigo, nunca vi ele mal-humorado, né, tá sempre com uma ideia na cabeça, algo, né, para realizar, então, né, é uma fonte de inspiração para todos nós. Ano passado, em dezembro, a gente lançou o livro 48 Visões sobre a Corrupção. Né? Trouxe um exemplar aqui para poder ser sorteado entre a plateia. Aí a gente verifica como é que é a melhor forma de fazer. Se eventualmente a gente pega a lista de presença, se tiver número, usa aqui um app de sorteio, ou se faz por data de aniversário. E, enfim, né, essa obra aqui a gente achou que foi um marco importante, constou com o apoio do IBDE. Esse ano a gente está desenvolvendo um novo projeto, né? O Rodrigo já se disponibilizou a participar também, outras pessoas que estão aqui presentes, o Luiz Felipe, que não perde um projeto que a gente organiza, o professor Gustavo aqui, já cobrei o, o artigo, tinha convidado o professor Tarcísio, esse ano foi meio conturbado, né? Não conseguiu se comprometer ao projeto a tempo. Mas, assim, né, todas as exposições aqui hoje mostram, né, o quão qualificado é o público que a gente tem aqui e a própria ideia que o senador Muniz colocou, né, de, antes de apresentar um projeto de lei, às vezes ter uma discussão ampla, transparente, né, como essa daqui, que traz mais elementos. Enfim, é o Instituto se mostrando aí numa faceta que pode ser muito importante para o desenvolvimento da nossa democracia. Eu vou fazer uma pequena exposição, né? Vou ser o mais ligeiro possível, marquei aqui 15 minutos. Se atrapalhar, você me cobra, por favor, Giuseppe, não se sinta constrangido. Foi-me proposto falar sobre o papel do Estado no combate à corrupção. Então, enfim, o tema já é muito bom, né? Porque a gente falando do papel do Estado, então a gente já imagina que outros atores também têm um papel importante, né? E como aqui foi dito, e acho que já é bastante maduro na cabeça de todos nós, o Estado é só um, né, dos players aí no combate à corrupção. Né? A sociedade civil, né, é cada vez mais chamada às suas responsabilidades nisso. Enfim, mas isso fica para uma outra conversa. Então, o papel do Estado, eu pensei em falar, né, em duas funções principais, que é a função de fazer leis e a função de julgar. O ideal da lei, né, que também a gente passando brevemente nessa atividade do Estado de fazer a lei. A gente tem, né, a ideia do positivismo jurídico, os parlamentos, né, dos séculos XVIII, XIX, ainda, né, ali no início do século XX, formados normalmente, né, pelas classes mais abastadas, ainda com votos censitários em muitas democracias. A tentativa de resumir o direito à lei, a lei, né, como expressão da razão, aquelas ideias, né, do iluminismo. Às vezes a gente encontra na literatura até algumas referências da lei como algo que fosse uma relação necessária entre os homens, né, algo como as leis da física e da biologia são na natureza. E tem a ideia da crise da lei, né, que também foi comentado aqui por alguns dos expositores que me antecederam. Enfim, a sociedade formatada com aquele ideal de lei, o ideal positivista de lei, todo o direito se resume à lei, não atendeu às necessidades, né, de grandes parcelas da população. Isso levou a crises. Coloquei aqui dois momentos, né, Revolução Russa e o nazismo na Alemanha. Coloquei aqui uma série de referências, quem tiver interesse nesse material, lógico que fica à disposição dos senhores. Tem o meu site aqui que eu também pode mandar por e-mail, enfim, eu mando esse material, não precisa ter essa preocupação de anotar. Então, aí nesse contexto da crise da lei, essa a ideia do Estado pluriclasse, né? Então você tem assembleias legislativas com integrantes, né, com diversas aspirações, diversas formações, e fica mais difícil o consenso para a produção de lei. Né? A gente tem a ideia da inflação legislativa muito bem colocada,
né, por expositores que me antecederam, a lei mais como uma resposta, né, um estado de urgência contínuo e o compromisso possível, do que uma expressão da justiça, né. Tem para ficar num exemplo muito claro, né, de como isso é complicado, né, para fazer leis, a gente tem aquele medicamento que eu sempre me esqueço o nome, fosfoetano... Vocês sabem o que eu estou falando, aquela pílula do câncer. Enfim, né, foi aprovada uma lei, né, autorizando a produção de algo que não se prestava ao fim a que se destinava. A lei, né, será que dá para a gente produzir leis sobre esses assuntos e, com base nessas reações, né, na emoção dos parlamentares, e a ideia do legalismo? Aí eu coloquei aqui, né, falei crises antes, aí aqui uma imagem de um momento lá no Senado que foram uma ocupação da mesa antes da votação da reforma trabalhista. Enfim, né, nem pelo sim, nem pelo não, não foi algo que me parece que tenha sido devidamente discutido com a sociedade, né, que é uma questão que também me parece que força a gente a discutir processo legislativo. Inclusive, a minha reflexão nessa obra, que deve sair em novembro, todos os senhores serão convidados, é sobre processo legislativo. Como é que a gente altera, né, um código com uma facilidade, assim, sem as devidas discussões, enfim, né, até para que não saia uma lei, como já foi dito. Tudo bem, 80% foi bom, 20% é ruim. Gente, mas é um código. Né? Quer dizer, a gente tem o nosso Código Civil sendo mudado por medida provisória. Isso era uma coisa que alguns anos atrás seria completamente impensável, e é feito, e tudo bem. Ninguém hoje consegue saber, né, a legislação consolidada, o que a gente tem, e o efeito pernicioso que isso tem para a sociedade. Enfim, eu coloquei dois excertos aqui, bem breves, do Seabra Fagundes, e numa oportunidade que foi bastante próximo do que a gente tem aqui hoje. Ele apresentou esse trabalho aqui num congresso de advogados no ano de 1968. Então, quase 50 anos depois, temos, né, uma realidade que, me parece bastante próxima a nossa. Atualmente, em nosso país, é tal o tumulto da legislação, abundante e mal elaborada, que o exercício da advocacia exige... Obrigado. Que o exercício da advocacia exige, na maioria das vezes, seja ela empresa, seja forense, virtuosidade além do comum. Por vezes, a simples localização e identificação da norma aplicável, em meio a múltiplas leis que interferem no mesmo assunto, umas emendando ou revogando parcialmente outras, exige horas e horas de pesquisa e estudo. Eis porque já se disse, com espírito satírico, porém veraz, que hoje é mais penoso para um advogado achar a lei ajustável a uma relação de direito do que interpretá-la. Mais uma pequena passagem. O processo de tumulto do direito escrito atinge o grau máximo no período do governo implantado pelo movimento de 31 de março de 64. Vou baixar um pouquinho para chegar exatamente onde é que interessa aqui discutir. Em que o mundo se agita sob o signo de reformas, com propósito ou sem propósito. De outro, a suposição, um tanto ingênua, de que textos escritos são válidos por si sós para a consecução de reformas substanciais nas instituições, nos costumes, na economia, permitindo dar solução diferentes aos problemas através da fórmula simplista de uma lei para cada um deles. Fizeram-se multiplicar-se, em volume nunca antes visto e com celeridade inusitada, o acervo de atos legislativos. Imagine só se viver esse período de hoje. Enfim, e agora para entrar na parte da corrupção, e aqui foi colocado pelo professor Giuseppe um pouquinho antes da minha intervenção. A gente tem os mesmos fatos na realidade que trazem, né, a incidência de diversos diplomas. Coloquei aqui só alguns deles, né? Roubar dinheiro público, né? Fraudar uma licitação. Código Penal, cabe ação popular, cabe improbidade administrativa, eventualmente lavagem de dinheiro, lei anticorrupção empresarial, lei das organizações criminosas. Será que, né, o problema da corrupção no país é a ausência de leis? Né? Me parece que a história, né, que a gente tem é que, de alguma forma, as nossas leis e a corrupção têm um caso de amor. E um dos exemplos que eu coloquei aqui, né, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar nesse tema, eu bato na tecla, porque existe, é a dificuldade de produção de prova técnica na lei de improbidade administrativa e na lei de anticorrupção empresarial. Quer dizer, a gente vai criando leis e não cria-se um mecanismo para que essas leis sejam cumpridas. Como é que você vai comprovar superfaturamento num presídio, por exemplo, sem ter um perito que vá lá e identifique o sobrevalor nas obras? Pois é, não tem como ser feito. No âmbito penal, né, a gente tem uma dificuldade
enorme de fazer esses processos caminharem, entre outras coisas, pela questão do foro privilegiado, né, que, enfim, acaba... né, a ideia, existe uma justificativa, né, interessante, vamos preservar o cargo da autoridade. O problema é que na prática não tem como ser feito, né, você colocar tantas pessoas, né, para um órgão limitado julgar esses crimes, e órgãos, né, que são vocacionados à revisão de julgados, você cria um problema que a jurisdição não consegue ser exercida. Então, a gente não tem como produzir a prova técnica, porque a lei de improbidade administrativa não fala como ela vai ser produzida, e a lei anticorrupção empresarial, por sua vez, remete à lei de improbidade administrativa. Então, a gente está criando lei em cima de lei e não cria como a lei vai ser cumprida. Aí não se presta ao fim a que se destina. Então, né, agora o sistema da justiça e combate à corrupção. A gente já viu que o material, né, com o qual o sistema da justiça trabalha é um material complicado, né, um material construído assistematicamente, né, sob o impulso e sob a emoção, né, de fatos graves que são noticiados nos jornais e, enfim, temos que trabalhar com isso. Aqui é uma fotinho. Temos gargalos, né? O que chega na justiça? Então, no âmbito criminal, né? Primeiro você tem o que acontece na delegacia, o que acontece no Ministério Público, para chegar na justiça. E, evidentemente, né, se as coisas não são devidamente apuradas na delegacia, se não são devidamente trabalhadas no Ministério Público, o que vai chegar na justiça, né, vai ser o reflexo desse trabalho que foi feito anteriormente. E a gente tem um país, né, com um número de processos assustador, né? Foi colocado aqui pelo senador Muniz, o ministro Tarcísio, né, também né, agora enfrenta, né, isso aí na seara eleitoral. Não tem como se ter justiça eficiente com esse número de processos. Quer dizer, não tem milagre, né, gente? Aí coloca lá no Código de Processo Civil, tem que motivar, tal. Tudo bem, com 200 milhões de processos? Então, coloque-se na cadeira do juiz. Né? Dá para fazer? Enfim. Coloquei aqui alguns dos gargalos que a gente vê, né, para a prestação jurisdicional, e aqui já vou me encaminhando para o final da minha exposição, né, eventualmente se a gente conseguir ter algum diálogo com o público. A gente tem um sistema recursal caótico, né, algumas ideias, né, prescrição sem inércia, uma coisa incrível, né? Algumas linhas de advocacia ficam provocando o processo para durar eternamente e depois querem que seja reconhecido que houve prescrição dos crimes. E o mais incrível é alguns juízes aceitarem esse tipo de entendimento. Incidentes processuais protelatórios, né? E isso, enfim, né, chamando cada um às suas responsabilidades, eu acho que mais do que lei é o judiciário mesmo, e em especial as cortes superiores, né, que é onde muitos desses recursos acabam parando. Né? Não é por lei que você vai limitar o número de habeas corpus. Agora, se o habeas corpus está sendo reiterado com a mesma matéria, isso tem um tratamento adequado por parte dos juízes responsáveis pelo seu julgamento, inclusive aplicando sanção de litigância de má-fé quando se verificar esse tipo de expediente. Enfim. Aí aqui, né, de quem é a culpa? Né? Coloquei aqui uma figurinha de um bode expiatório. Já acabei assumindo, né, uma parte da culpa é nossa mesmo, né, é dos juízes. Mas, né, uma ideia aqui, eu acho que é evidente que, né, que a gente compartilhe algumas angústias, algumas impressões e espera que mais para frente estudos a respeito se desenvolvam. Como juiz, né, e esse ano eu faço 10 anos de magistratura no estado de São Paulo, já, né, consegui alguns cabelos brancos, perdi outros tantos. Na minha impressão, né, um dos principais gargalos do nosso sistema de justiça é o bacharel, é a formação do bacharel em direito. Né? A gente tem uma formação que, de alguma forma, até coloquei aqui uma referência, aqui é o livro do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que ele fala sobre a função social da dogmática jurídica. O nome até bastante sugestivo, né? Quer dizer, esse estudo que a gente faz do direito serve para quê? E, de alguma forma, a gente trabalha com essas fórmulas abstratas incríveis. Né? A gente cria, e para usar uma expressão do Calamandrei, né, alguns castelos góticos, né, nas nossas teorias, a abstração da abstração, e não se preocupa com o resultado que aquele nosso pensamento vai ter na realidade. Um exemplo para mim, sei que é polêmico, né, ainda mais estando aqui, imagino que deva ter alguns advogados criminais entre os senhores. Tem? Ou não? O Rubim não veio hoje, né?
Ele é um dos mais um dos mais ferrenhos, né? Quando eu falo com ele, sempre tem grandes embates. A ideia da prisão, né? Após decisão de segunda instância, quer dizer, até no livro que eu dei para o professor Gustavo, vou oferecer também para o professor Tarcísio, professor Giuseppe, que foi uma reflexão sobre interpretação que saiu pela Escola Paulista lá da Magistratura, eu, né, comentei essa questão do julgado do STF, que, né, por uma maioria apertada, acabou voltando a uma jurisprudência que já era dele, que recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo. E aí se pega num artigo da Constituição, ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí que efeito se estira disso? Então que nenhuma sentença criminal pode produzir qualquer efeito até que a Corte Suprema vá dar o seu pronunciamento sobre isso. Existe isso em algum lugar do mundo? Não, não existe. Mas paciência, é a nossa Constituição. E a gente vive o país que a gente vive, né? Um país de abundância, né, com pessoas controlando esses recursos e não tendo qualquer tipo de perspectiva de controle, né, sobre maus feitos na administração desses bens. E a outra questão que me parece é a questão de cultura, né? Como o nosso sistema penal, né, já tradicionalmente não alcança as classes mais abastadas, né, agora que a gente está tendo um movimento mais firme nesse sentido, ainda é difícil a gente ter as decisões, né, como a gente tem normalmente na justiça criminal, alcançando as pessoas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro. Basta dizer, né, que, bem, não sei nem se mudou a lei, né, a questão vai mudando tão rápido, mas a lei de licitação, os crimes são punidos com detenção. Né, quer dizer, então você faturar R$1 bilhão no estádio da Copa é algo que, não, pode ficar lá no semiaberto, enfim. E isso eu acho que explica muito, né, de como nós somos hoje. Partindo para o encerramento, aí aqui, né, o outro gargalo é o juiz, eu coloquei aqui um corujito, bacharel, né, também numa reflexão que eu acho que o judiciário precisa fazer. Enfim, o que é prestar jurisdição? Né? Julgar processos ou solucionar causas? Né, isso, no ano passado, né, para quem esteve aqui, eu cheguei a fazer uma referência a respeito. Aliás, estou aqui desde o primeiro encontro do IBDE, já tinha me inscrito para o evento de hoje, ainda sem saber que seria chamado para participar da mesa, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar, e os problemas hoje eles extrapolam, né, o processo. Hoje eu estou exercendo jurisdição no Juizado Especial Civil aqui de São Paulo. E a gente tem uma série de demandas, né, que até é uma experiência que resolvi aceitar fazer durante algum período para ter contato com esses casos de massa, né? Existem uma série de lides que ali o que se faz, será que é justiça? Né? Plano de saúde, por exemplo. Né? Você tem aquelas discussões sobre os aumentos, né? E às vezes alguns aumentos completamente absurdos. Ontem a última liminar que eu vi era um aumento de faixa etária de 90%, né, em um ano. Então, quer dizer, né, isso é uma coisa que dá para a gente decidir no juizado especial, reajuste de grupos coletivos, né, professorado aqui de São Paulo, por exemplo. Posso estar errando no número, mas eles tiveram um reajuste durante no período anual aí de sinistralidade de 40%. Será que dá para julgar isso em um processo? Ou isso aí não deveria ser necessariamente um processo coletivo? E antes até de ser um processo coletivo, não deveria ser algo melhor trabalhado na ANS? Né, em que você efetivamente possa fazer a perícia disso, se justifica ou não se justifica a taxa de sinistralidade que está sendo aplicada, mas isso vai sendo tudo julgado no varejo. Né, e também tem experiência nas varas do João Mendes aqui da capital, a mesma coisa que está no juizado, está no João Mendes. Então a gente tem o juizado julgando, João Mendes julgando, ações individuais e problemas são coletivos. Na parte da corrupção é a mesma coisa, quer dizer, e aí entra a questão da conexão, e aí me penitencio, isso aqui é trabalho de café, todo café, né, que eu vou com o juiz. Gente, a gente precisa dar conexão aos processos. Né? Em especial, e aí falando de um caso que eu até me refiro no livro 48 Visões sobre a Corrupção, improbidade administrativa, bem, improbidade é crime, né? Mas é também ação de improbidade administrativa, superfaturamento de delegacias e presídios aqui no estado de São Paulo. Deu uma ação de improbidade para cada delegacia, cada presídio. Cada uma dessas ações distribuída para um juiz. São 14 juízes da Fazenda, né? 14 varas da Fazenda, agora são 16, 28 juízes julgando.
Ué, você não consegue perceber, nenhuma delas deu em nada, né? Porque, enfim, não dava para produzir a prova para ver se teve o superfaturamento. Isso foi na gestão, eu posso estar errando, mas não sei se foi Quércia, foi uma gestão mais passada. Esses processos ainda estão rodando, você não consegue ter a visão do todo, né? Não se chega em cima, né? Quem efetivamente tinha determinado, né? Ou estava na organização desses esquemas, e essa é uma coisa nossa, né? É convencer os juízes a dar conexão nos processos, mas por vezes isso também não é provocado pela advocacia. E aí eu termino a minha exposição, né, nos gargalos. Mais alguém? Né, aí fazendo essa provocação nesse espírito, né, meio de catarse coletiva e, né, chamando todos nós às suas responsabilidades, a gente tem que ver, né, qual que é o nosso papel para o sistema judiciário também não estar funcionando a contento. E um desses é o que eu falei, a questão da conexão. Às vezes a gente vê vários processos que o próprio advogado poderia ter, né, suscitado e não suscita. Aí às vezes é por uma estratégia, né, que é mais favorável ao cliente, ok, né, faz parte, mas em outros casos não. Então, é uma questão que a gente tem que se perguntar. Então, eu encerrei a minha exposição. Aqui eu coloquei algumas referências. Quem quiser, depois pode pedir por e-mail, eu mando, e aqui está disponível para os senhores. Agradeço a atenção.